Quando se fala em maconha na Europa, você provavelmente pensa na cidade de Amsterdã, lá na Holanda, certo? Mas e se eu te falar que existe um outro país que é considerado por muitos como a capital da maconha aqui na Europa? E esse país é a Espanha. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer um clube canábico lá na cidade de Sevilha. Então vamos junto comigo pra gente saber tudo o que tá acontecendo e tá rolando por lá. Bora lá! E a gente já chegou aqui em Armação de Pera, no Algarve. A gente passou a noite aqui na casa de um amigo. E agora a gente vai pegar o carro e a gente vai pegar a estrada sentido Sevilha. Mano, tipo assim, a arquitetura desse lugar é muito bonita. Tipo, vou tentar gravar até um pouco de vídeo pra mostrar aqui. Tipo, não tem nem dimensão. Tem muita laranja, tipo assim, em toda a cidade é laranja e é muito bonita. Tipo, muito verde, muito laranja. E tudo, tipo, as catedrais, as praças, é tipo assim, cidade mais bonita que eu já entrei desde que eu cheguei no intercâmbio. Muito bonito. A gente chegou aqui já em Sevilha e aqui tá todo mundo que veio junto pro rolê. Esse daqui é o Felipe da minha cidade, a Sabrina, o Stefan da Alemanha, o Cosimo, e a gente tá querendo descobrir aqui onde que é o Cannabis Club, porque uma das pesquisas que a gente fez, eles não tem nenhuma propaganda. Isso aqui é a entrada de um Cannabis Club. A gente já chegou aqui e para fazer o cadastro ele pede seu passaporte para você tirar uma foto. Você já se inscreve bem rapidinho aqui, só não posso mostrar o rosto dele. E é basicamente isso, tudo aqui é legalizado. E a gente chegou, e o que a gente foi recebido? Você tem aí? Recebeu a gente com uma flor. Precioso. Um precioso. De graça. O primeiro ponto interessante desses clubes canábicos lá na Espanha é que para você entrar, você precisa ser sócio. E para você ser sócio, você precisa que um sócio do clube te convide. Isso é uma forma bem interessante que a Espanha encontrou nessa regulamentação da maconha no país para tentar fugir do turismo canábico, que acontece com bastante frequência em outros países, como Amsterdã, Uruguai ou Canadá, que pessoas viajam apenas com esse objetivo. E a Espanha não quer isso, tanto que você pode ver no vídeo, não tem propaganda explícita na hora de entrar, é apenas uma loja preta. A
apenas as pessoas que já conhecem, mas também você pode pesquisar na internet, eu vou até colocar aqui. Por exemplo, se você pesquisa Clube Canábico Sevilha, você vai encontrar vários clubes canábicos que você pode chegar, mas você só vai conseguir entrar e ter acesso se você tiver algum sócio para te indicar. Agora explicar para vocês como que vocês conseguem comprar maconha legalmente na Espanha depois que vocês preencheram alguns requisitos. O primeiro requisito, você tem que ter mais de 21 anos, tá obviamente acompanhado do associado do clube que te indicou. Você precisa de ter o seu passaporte, ou se você for uma pessoa residente da Europa, você precisa ter o seu documento europeu. Você vai preencher algumas informações, colocar o seu passaporte, tirar sua foto e depois disso você vai pagar uma taxa de 15 euros. Essa taxa é de manutenção desse clube que você vai fazer parte. E no caso, esses clubes, eles não têm fins lucrativos. É apenas um clube social, onde as pessoas vão ali para usufruir do espaço. Um espaço bem confortável, que tem música, tem videogames, tem vários jogos passando, tem televisão, enfim, é um espaço realmente para você ter um grupo social, ter pessoas, conversas. Eles também fazem alguns eventos canábicos, explicando como fazer algumas extrações, ou também sobre dicas de cultivo, enfim. É uma forma bem interessante e que consegue agregar bastante dentro da cultura canábica. Outra coisa que chama muita atenção, além da qualidade absurda da maconha nesses espaços, é a variedade e o atendimento, porque ali tem uma pessoa que vai te atender, que tem um amplo conhecimento para tirar todas as suas dúvidas. E ali tem um cardápio repleto de opções para você, desde flores sativas, índicas, híbridas. Você também pode perguntar se você quer ter uma experiência mais cítrica ou mais terrosa, se você quer ter uma experiência mais aromática, se você tem muita ansiedade, se você quer algo contra a ansiedade, se você tem muita ansiedade quando você fuma, se tem alguma opção com menos THC e mais CBD. Então, assim, tem uma gama gigantesca. E ali você pode encontrar também extrações que em alguns outros países isso não é possível, inclusive países que são legalizados. E na Espanha você vai encontrar várias opções, desde Dry Sift, Dry Ice, Isolator, Hash Rosin, Rosin, Leca, enfim, tem vários tipos específicos, é uma infinidade. E agora falando sobre os valores, eu achei o valor bem acessível, principalmente por ser legalizado e você saber que você está pagando dinheiro para uma empresa e essa empresa vai ser revertida em segurança pública, em saúde pública e também principalmente em uma qualidade que você sabe que você está consumindo apenas aquilo e não outras coisas e não vai ter contato direto com o tráfico igual acontece com países que são criminalizados. Ali o valor depende bastante. Se você quer ter uma experiência mais barata, você consegue achar flores aí de média de 5 euros. Se você quer ter uma flor um pouco mais cara, que são as californianas, que tem uma qualidade maior, você vai achar aí em média de 11 a 15 euros. E também tem as extrações, que é um grande diferencial da Espanha em relação aos outros países, que possuem uma gama gigante de extrações. Você pode encontrar ali Isolator, Dry Sift, Dry Ice, Pack. Você pode encontrar muita coisa, Hash Rosin, Rosin. Então, assim, você tem muita coisa para você experimentar, entender, você pode conversar. Todas as pessoas que trabalham ali gostam bastante desse meio, então eles vão gostar bastante de trocar uma ideia. No dia que a gente chegou, o dono do estabelecimento estava ali, a gente conversou um pouco, inclusive ele colocou pra gente experimentar um Hash Rosin caríssimo que custa 100 euros e ele deu ali pra gente apenas por experimentar. A gente falou que é do Brasil, mostrando a nossa realidade completamente diferente com o uso e a relação com a cannabis, e a gente aprende bastante assim com um choque de cultura de como as pessoas enxergam a maconha e de como a maconha ela pode ser uma oportunidade financeira e também social para essas pessoas. Outro ponto importante de se falar também é que os clubes canábicos eles são tolerância zero com álcool e com tabaco. Nos espaços você não pode entrar com tabaco, nem fumar tabaco, cigarro, algo do tipo, apenas maconha. E você também não pode entrar com bebida alcoólica ou consumir álcool ali dentro. A história da maconha ela é tão antiga quanto a nossa própria existência. Essa planta, conhecida cientificamente como cannabis sativa, ela foi uma das primeiras a ser cultivadas pela humanidade há pelo menos 12 mil anos lá na China. Ela teve diferentes usos ao longo do tempo. No começo, ela era utilizada principalmente por suas propriedades medicinais e pela sua versatilidade do cânhamo, que servia para tecidos, papel, medicamentos, óleo e até gerar energia. Até começar a ser demonizada e criminalizada por questões políticas e raciais que influenciam a percepção social e entendimento dessa planta, se limitando a desinformação
desinformações e ignorância, faltando capacidade cognitiva suficiente para tirar suas próprias conclusões e não ser refém de narrativas ideológicas fracas e que se aproveitam do seu desconhecimento. O primeiro registro histórico da utilização de cannabis para fins medicinais aconteceu por volta de 2700 a.C., no livro chinês Pen Tsao, considerado a primeira farmacopeia da história. O uso medicinal de cannabis era descrito para o tratamento de dores articulares. A cannabis medicinal também está presente nos primórdios da civilização indiana, nas antigas escrituras hindus, conhecida como os Vedas. A cannabis é considerada uma das 5 safras sagradas. A primeira menção de bhang, palavra em sânscrito para cannabis como medicamento, foi encontrado nas obras de Sushruta, que pode ter sido escrita entre 500 a 600 anos depois de Cristo. No Egito, antigos pergaminhos citam ocasionalmente a palavra Shemshemet, particularmente em referência à medicina. Muitos especialistas acreditam que Shemshemet é o nome dado a cannabis nas civilizações antigas do país, detentor de técnicas avançadas de medicina à época. Uma das instruções mais interessantes encontrada para o uso de cannabis era triturar a planta com aipo e no dia seguinte aplicar na lavagem dos olhos de pacientes com glaucoma. Surpreendentemente, existem evidências modernas apoiando o uso de compostos da cannabis para ajudar no tratamento da doença, pois o THC tem o potencial de reduzir a pressão intraocular. E recentemente, arqueólogos encontraram vestígios de maconha, inclusive com o psicoativo THC, no templo Tel Arad, na região central de Israel, utilizado por rituais religiosos pelos povos judaicos. O estudo acrescenta que essas descobertas em Tel Arad indica que a maconha também teria sido utilizada em cultos do primeiro templo de Jerusalém. E em 1936, Sula Bennett, uma etimóloga polonesa do Instituto de Ciências Antropológicas de Varsóvia, estabeleceu uma evidência bem interessante sobre a maconha na linguagem hebraica. Em seu estudo etimológico comparativo, Bennett documentou que nas escrituras hebraicas e sua tradução em aramaico, o Targum Onkelos, o cânhamo, é referido como Kene Bosmi, também traduzido como Kané Bossen, Kene Bossen, e em hebraico tradicional como Cannabus ou Cannabus. A raiz can nessa construção significa cana ou cânhamo, enquanto Bosmi significa aromático. Essa palavra aparece em Êxodo 30:23, Cântico dos Cânticos 4:14, Isaías 43:24, Jeremias 6:20 e Ezequiel 27:19. Porém, no século XX, a maconha começou a ser demonizada globalmente. E essa mudança não aconteceu por acaso. Em países como os Estados Unidos, a proibição foi amplamente influenciada por questões raciais e interesses econômicos. Durante a década de 30, nomes como Harry Anslinger, que chefiava o Departamento Federal de Narcóticos dos Estados Unidos, lideraram campanhas contra a planta, associando a crimes violentos e a comportamentos delirantes. Essas campanhas utilizavam narrativas racistas, ligando o uso da maconha a imigrantes mexicanos e populações negras, que eram estigmatizadas como perigosas para a sociedade. E, inclusive, proibicionistas da maconha mudaram o nome de cannabis para marihuana para fazer associações com mexicanos e criar ainda mais um estigma de alguma coisa negativa. E essa retórica sensacionalista incluiu desinformações absurdas, como a alegação de que a maconha causava insanidade e transformava seus usuários em criminosos. Essas mentiras foram amplamente divulgadas por filmes como Reefer Madness, que pintava o consumo da planta como um caminho certo para a degeneração moral e social. E a partir daí, a criminalização global da maconha foi consolidada por meio de convenções internacionais, como a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961, liderada pela ONU, que colocou a cannabis na mesma categoria de drogas como heroína, cocaína e classificando ela como uma substância altamente perigosa e sem benefícios medicinais. No Brasil, a maconha foi introduzida pelos colonizadores portugueses, possivelmente como cultivo de cânhamo, mas foi com os escravos africanos que o uso recreativo e medicinal da planta ganhou notoriedade. No entanto, isso também fez com que ela fosse associada às populações negras e pobres. Já em 1830, o Rio de Janeiro adotou uma lei proibindo o uso do pito do pango, como era chamado na época, com punições direcionadas principalmente aos escravizados. Esse preconceito estrutural seguiu moldando as políticas de drogas no Brasil durante o século XX, e essa proibição da maconha ela foi reforçada e rechaçada muitas vezes com os mesmos argumentos racistas e desinformações que surgiram dos Estados Unidos. E o Brasil participou da Conferência Internacional do Ópio em 1924, onde delegados brasileiros
brasileiros afirmaram que a maconha era ainda mais perigosa que o ópio, contribuindo para sua demonização internacional. Mas quais foram as consequências disso tudo? A criminalização da maconha não eliminou seu consumo, mas criou um mercado violento, gerido por facções criminosas que exploram as comunidades mais vulneráveis. No Brasil, a guerra às drogas tem sido uma das principais causas de violência nas periferias, resultando na morte de milhares de pessoas, incluindo policiais, e no encarceramento massivo que atinge principalmente jovens negros e pobres. Por outro lado, países que decidiram descriminalizar ou legalizar a maconha mostram um caminho diferente. No Uruguai, o primeiro país a legalizar o consumo recreativo da planta, os índices de violência relacionados ao tráfico diminuíram significativamente. Nos Estados Unidos, estados como Colorado e Califórnia arrecadam bilhões de dólares anualmente em impostos provenientes da cannabis, investindo em recursos em saúde, educação e infraestrutura. E no Brasil, a descriminalização da maconha no Brasil é um passo crucial para a justiça social e a saúde pública. Ela elimina a criminalização de quem porta pequenas quantidades, focando no combate ao tráfico e reduzindo o encarceramento de jovens negros e periféricos. Além disso, permite tratar o uso como uma questão de saúde, não de polícia, seguindo exemplos de países como Portugal, que reduziram a violência e os danos sociais. É uma oportunidade de investir em políticas mais humanas e eficazes. Mas acima de tudo, a maconha é resistência, uma planta que carrega histórias de luta e preconceito, mas também de esperança. Ela abre caminhos para um futuro mais justo, informado e humano.